Prepare-se, porque esta é uma história de vida que vai tocar seu coração. Prazer, eu sou Arlindo Chagas, o narrador e o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Hoje eu vou te contar uma história que começa com um título que você não vai resistir. Milionário divorciado vê sua ex-esposa no mercado com uma menina nos braços que é a sua cara. O que ele faz é chocante. Então compre um lencinho, porque essa jornada vai mexer com você. Era uma tarde comum de sábado. O sol brilhando tímido entre as nuvens em um bairro tranquilo de São Paulo. Eduardo, um homem de 38 anos, alto, de olhos castanhos profundos e cabelo penteado com cuidado, caminhava pelos corredores de um mercado qualquer. Ele não era mais o mesmo desde 3 anos atrás. O peso da saudade o acompanhava como uma sombra, mas ele disfarçava bem. Afinal, agora era um milionário bem-sucedido, dono de uma rede de lojas de móveis que seus pais sempre sonharam para ele. Só que o dinheiro nunca preencheu o vazio que Raquel deixou. De repente, no corredor dos cereais, ele parou. O ar ficou preso no peito. Lá estava ela, Raquel, com o mesmo sorriso doce que ele nunca esqueceu, empurrando um carrinho. Mas não foi só isso que o fez congelar. Nos braços dela, uma menininha de uns 2 anos, com cachinhos castanhos e olhos idênticos aos dele, o encarava curiosa. Era como olhar no espelho. O coração de Eduardo disparou, um misto de choque, ternura e uma dor que ele não sabia nomear. Quem era aquela criança? Por que ela parecia tanto com ele? Raquel não viu de imediato. Estava distraída, pegando uma caixa de leite, enquanto a pequena Lúcia, sim, esse era o nome dela, ele descobriria depois, balbuciava algo sobre querer biscoitos. Eduardo sentiu as pernas tremerem. 3 anos sem notícias, 3 anos acreditando que ela o odiava, e agora isso. Ele primeiro saberá. Precisava entender, mas o que fazer? Confrontá-la ali no meio do mercado, segui-la até o estacionamento ou simplesmente virar as costas e fingir que não viu nada? A história deles não era simples. Eduardo e Raquel se conheceram na juventude, quando ele ainda trabalhava como vendedor numa loja pequena e ela era caixa num mercadinho de bairro. Era amor de verdade, daqueles que fazem o mundo parecer pequeno demais para tanto sentimento. Mas os pais dele, Dona Clara e seu Roberto, nunca aceitaram. Ela é pobre, Eduardo, não tem futuro para você, diziam com desprezo mal disfarçado. Eles queriam um casamento vantajoso, alguém com sobrenome importante, não uma moça simples de família humilde. E então veio a armação. Um dia, Raquel apareceu chorando na casa dele com uma foto nas mãos. Eduardo realizado com outra mulher num bar. Ele jurou que era mentira, que nunca a trairia, mas a foto parecia tão real. Ela não acreditou. Gritou, jogou a aliança no chão e foi embora. O que Eduardo não sabia, e só descobriria anos depois, era que seus pais haviam contratado alguém para forjar tudo. Eles queriam que Raquel fora da vida dele e conseguisse. Os vídeos vieram rápido, mas o amor dele por ela nunca morreu. Ele ainda sonhava com ela, ainda guardava no fundo da gaveta uma carta que nunca teve coragem de enviar. E agora, ali no mercado, vendo aquela menininha que podia ser dele, o passado voltou como um soco no peito. Será que Raquel escondeu algo dele? Será que Lúcia era sua filha? Eduardo deu um passo à frente, o coração batendo tão alto que parecia ecoar no corredor. Ele iria falar com ela. Eu pergunto, mas o que sairia dali mudaria tudo, e não da forma que ele imaginava. Eduardo respirou fundo. O ar parecia pesado demais para entrar nos pulmões. Ele estava a poucos metros de Raquel, que ainda não o tinha visto, e de Lúcia, aquela menininha que mexia com ele de um jeito que ele não explicava sabia. O mercado zumbia ao redor. Uma mãe brigando com o filho por um chocolate, o som
Do carrinho rangendo, o cheiro de pão fresco vindo da padaria. Mas para ele, tudo ficou em câmera lenta. Ele deu mais um passo, o tênis ecoando no chão como se fosse um tambor, anunciando o que estava por vir. Raquel! A voz saiu rouca, quase um sussurro, mas ela ouviu. Virou-se devagar e quando os olhos dela encontraram os dele, o mundo parou. Primeiro veio o susto, depois uma falha de algo que ele não soube decifrar. Raiva, saudade, medo. Lúcia, nos braços dela, designada para ele, e disse, com a voz mais doce que Eduardo já ouviu-a: Mamãe, quem é o moço? Ele tem olhos de gatinho como eu. Raquel ficou pálida, mas Lúcia riu, achando graça da própria comparação. Eduardo não resistiu e soltou um sorriso torto, mesmo com o coração na garganta. Gatinho, é? Ele respondeu, tentando aliviar. Atenção! Mas os olhos dele estavam fixos em Raquel, implorando por uma explicação. Ela hesitou, apertando Lúcia contra o peito como se quisesse observá-la do momento. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Disse a voz tremenda, mas com um tom firme que ele conhecia bem. Era a mesma Raquel forte de sempre, mesmo que os anos deixaram marcas sutis no rosto dela, linhas finas de quem sorriu muito, mas também de quem já chorou demais. Eu vim comprar umas coisas, mas agora eu só quero saber... Ele marcou para Lúcia, que agora brincava com o cabelo da mãe, alheia à tempestade que se formava entre os dois. Mas quem é ela, Raquel? Por favor, me diga a verdade. O silêncio que veio em seguida foi ensurdecedor. Raquel baixou os olhos e uma lágrima escorreu, caindo no chão frio do mercado. Eduardo sentiu um aperto no peito, mas antes que pudesse dizer mais, Lúcia esticou os braços para ele, como se o conhecesse de algum lugar. Moço, pega eu? Pediu, com uma carinha tão inocente que Eduardo quase caiu de joelhos ali mesmo. Raquel riu, nervosa, limpando o rosto com a manga da blusa. Ela faz isso com todo mundo, não liga não, disse, tentando desviar. Mas Eduardo já estava perdido. Ele se abaixou, ficando na altura da menina, e deixou que ela tocasse seu rosto com as mãozinhas curiosas. Oi, pequena, eu sou o Eduardo. E você? Eu sou a Lúcia. Ela respondeu orgulhosa, e então deu um gritinho de alegria. Você é engraçado, ele riu, mas os olhos estavam marejados. Olhou para Raquel de novo, e dessa vez ela não fugiu do olhar dele. Ela tem 2 anos e meio, Eduardo, disse Raquel, baixinho, como se as palavras dossem ao sair. Faz as contas. O cérebro dele girou como um carrossel. 2 anos e meio. O relatório foi há 3 anos. Isso fez. Ele sentiu o chão sumir. Ela é minha, disse a voz falhando, um misto de esperança e pavor. Raquel respirou fundo e antes que respondesse, uma senhora passou com um carrinho e esbarrou neles, resmungando algo sobre ficarem parados no meio do corredor. Os 3 riram, riso nervoso que corta o gelo por um segundo, mas logo o peso voltou. Vamos para um lugar mais calmo para conversar, sugeriu Raquel, e Eduardo assentiu, ainda atordoado. Eles foram para o café do mercado, um cantinho simples com malhas de plástico e cheiro de café recém-passado. Lúcia ficou no colo de Raquel, comendo um pedaço de bolo que Eduardo comprou para ela, enquanto os dois se encaravam, como se o passado inteiro estivessem sentados ali com eles. Eu descobri que estava grávida 1 mês depois que a gente terminou. Começou Raquel, confundindo o café sem nem olhar para a xícara. Eu quis te contar, mas depois de tudo, da foto, da briga, eu achei que você tinha me traído. O que você não me queria mais... Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu nunca te traí, Raquel. Eu juro pela minha vida. Eu te amei desde o primeiro dia e nunca parei. Ele segurou a mão dela por cima da mesa e ela não manteve de volta. Os dedos dela tremiam, mas o toque era quente, familiar. Por um instante, foi como se o tempo voltasse atrás, como se eles ainda fossem aqueles jovens apaixonados que dançavam na chuva numa praça qualquer. Lúcia olhou para os dois e bateu palminhas.
sujas de bolo. Mamãe e o moço de gatinho são amigos? Disse, rindo, e os dois se entreolharam com lágrimas e sorrisos misturados. Talvez fosse mais que isso. Talvez sempre tenha sido feito, mas a verdade ainda estava incompleta. E o que Eduardo faria quando descobrisse a armação dos pais? Dele iria virar essa história de cabeça para baixo. O café do mercado parecia pequeno demais para conter todas as emoções que giravam entre Eduardo, Raquel e a pequena Lúcia. O vapor subia das xícaras, o barulho das colheres batendo nas bordas misturava-se ao falatório baixo dos outros clientes. Mas ali, naquela mesa de canto, era como se o universo tivesse escolhido para caber só os três. Eduardo ainda segurava a mão de Raquel, o calor dela esquentando algo dentro dele que estava frio há anos. Lúcia, com a boca lambuzada de bolo, olhou para os dois com aqueles olhares parceiros, como se soubesse que algo grande estava acontecendo. Então, ela é minha filha, Eduardo disse de novo, a voz compartilhada de uma esperança de que ele mal consegue segurar. Ele precisava ouvir a boca dela, precisava que fosse real. Raquel mordeu os lábios, os olhos úmidos brilhando sob a luz fraca do café. É, Eduardo, a Lúcia é sua filha, nossa filha. Ela gentilmente, um sorriso triste, mas cheio de amor enquanto acariciava os cachinhos da menina. Eu não sabia como te contar. Eu estava tão machucada, tão perdida. Achei que você tinha seguido em frente, que não ia querer saber de mim, muito menos dela. Eduardo sentiu o peito machucado. Ele se falou da cadeira num impulso, contornou a mesa e se ajoelhou ao lado deles, sem se importar com os olhares curiosos dos outros clientes. Pegou a mãozinha de Lúcia e o beijou, as lágrimas escorrendo livres pelo rosto. Minha filha, sussurrou a voz embargada. Eu tenho uma filha. Lúcia, sem entender direito, achou graça e passou os dedinhos melífluos de bolo na boca dele. Papai tá sujo, exclamou rindo alto, e Raquel não segurou uma gargalhada, mesmo com os olhos cheios d'água. Eduardo riu também, limpando o rosto com um guardanapo, e por um instante o peso do passado deu lugar a uma leveza que ele não sentiu há anos. Papai, ele repetiu, olhando para Raquel com um brilho nos olhos. Ela já me chamou de papai? Raquel deu de ombros tentando disfarçar a emoção. Ela é esperançosa. Acho que me senti antes de mim que você iria aparecer na nossa vida de novo. Os dois se olharam por um longo momento, e ali, entre o cheiro de café e o som da risada de Lúcia, algo reacendeu. Eduardo se declarou, mas não voltou para o seu lugar. Em vez disso, retire a cadeira para mais perto delas, como se quisesse apagar os 3 anos de distância com um simples gesto. Raquel, eu nunca segui em frente. Você é esse amor que a gente tinha. Isso nunca saiu de mim. Eu sei que errei por não ter lutado mais, por ter deixado meus pais te salvarem, mas eu te juro, eu nunca deixei de te amar. Ela baixou o olhar, confundindo no anel simples que usava. No dedo, não era mais a aliança deles, mas um presentinho que ela mesma tinha comprado para se lembrar de ser forte. Eu também te amei, Eduardo, muito, mas aquela foto, ela acabou comigo. Eu achei que você tinha jogado tudo fora. Aquela foto era mentira, ele disse firme, segurando o rosto dela com as 2 mãos para que ela o encarasse. Eu nunca toquei em outra mulher. Nunca quis ninguém além de você. Raquel franziu, a testa confusa. Mas eu vi, Eduardo. Era você. Eu conheço seu jeito, sua camisa. Como pode ser mentira? Ele respirou fundo, sentindo uma raiva antiga subir pelo peito. Meus pais, foram eles. Eu não tenho provas ainda, mas eu sei que armaram isso. Eles nunca te aceitaram, Raquel. Por causa deles, eu te perdi. E agora? Ele olhou para a Lúcia, que brincava com um pacotinho de açúcar, tentando abrir com as mãozinhas desajeitadas. Agora eu sei que perdi mais do que imaginava. Raquel ficou em silêncio, processando as palavras dele.
A ideia de que tudo tinha sido uma armação era um golpe duro, mas também uma faísca de esperança. Será que o amor deles poderia ter sobrevivido a tanto? Antes de ela responder, Lúcia jogou o pacotinho de açúcar no chão e fez um biquinho dramático. "Açúcar fundo!" reclamou, e Eduardo, num reflexo, pegou outro da mesa e abriu para ela, entregando com um sorriso. "Pronto, princesa. Açúcar domado para você." Ela riu e jogou os bracinhos em volta do pescoço dele. Um abraço desajeitado, mas tão puro que Raquel sentiu o coração derreter. "Ele é bom nisso, né?" disse ela quase sem querer, e Eduardo aproveitou a brecha. "Eu sou bom em cuidar do que eu amo, e eu quero cuidar de vocês duas, se você me deixar tentar." O olhar dele se cruzou de novo, e dessa vez havia algo mais, um fio de romantismo que os anos não conseguiram quebrar. Raquel convidou, tímida, e murmurou: "Vamos devagar, tá? Mas eu não vou mentir. Sentir você aqui de novo tá mexendo comigo." Eduardo concordou, o coração leve como há muito não estava. Mas no fundo, ele sabia que precisava encarar os pais, desmascarar a verdade e lutar por aquela família que o destino estava escondido dele. O que ele não esperava era que a próxima reviravolta viria tão rápido e de um jeito que ninguém poderia prever. O sol já estava se pondo quando Eduardo, Raquel e Lúcia saíram do mercado. O céu tingido de laranja refletia nos olhos deles, como se a vida estivesse pintando um novo começo. Eduardo carregava as sacolas de compras de Raquel e insistiu tanto que ela acabou cedendo, com um sorriso de quem lembrava como ele sempre foi teimoso em ajudar. Lúcia, agora no colo dele, apontou para o céu e gritou: "Olha, papai, o sol tá virando suco de laranja." Ele riu, balançando a cabeça. "Suco de laranja é? Então a gente vai ter que tomar ele com canudinho", respondeu fazendo cócegas na barriguinha dela. O som da risada de Lúcia ecoou pelo estacionamento, e Raquel, caminhante ao lado, não conseguiu segurar um suspiro de ternura. Foi a primeira vez em anos que ela sentiu o coração tão leve, como se o peso da solidão tivesse sido carregado embora por aquele homem que ela nunca deixou de amar. "Você tá diferente, sabia?" disse ela, enquanto destrancava o carro. Um Fiat velhinho que já tinha visto dias melhores. Eduardo arqueou a sobrancelha, colocando Lúcia na cadeirinha com um cuidado que parecia natural demais para quem acabara de descobrir que era pai. "Diferente como? Mais bonito, espero", brincou piscando para ela. Raquel revirou os olhos, mas o sorriso escapou. "Mais humano, talvez. Antes que você vivia correndo atrás do que seus pais queriam. Agora parece que você está aqui de verdade." Ela fez uma pausa, hesitando. "Ou talvez eu só esteja vendo o que eu quis ver esse tempo todo." Ele parou, segurando a porta do carro aberta, e encarou com uma intensidade que fez o ar ficar mais quente. "Eu sempre estive aqui, Raquel, só que eu deixei eles me cegarem, mas agora eu vejo tudo. Você, a Lúcia, o que a gente poderia ter sido. E eu não vou desistir disso de novo." Ele deu um passo mais perto, o suficiente para que ela sentisse o cheiro familiar do perfume dele, aquele que ela adorava nos tempos em que dançavam colados nas festas de bairro. Por um segundo, pareceu que ele já estava a beijá-la. Os olhos dela brilharam, o coração acelerou, mas Lúcia interrompeu o momento com um grito animado: "Mamãe, papai, olha o passarinho!" Ela apontou para um pardal que pousou no capô do carro, e os dois caíram na gargalhada. O clima romântico, dando lugar a uma alegria desajeitada. "Acho que a gente tem um fiscal de pássaros agora", disse Eduardo, enquanto ajudava Raquel a guardar as sacolas no porta-malas. Mas o toque das mãos deles, acidental, trouxe de volta aquele calor. Ele segurou os dedos dela por um instante a mais, e ela não é segura. Era um gesto pequeno, mas cheio de promessas. No caminho para a casa de Raquel, no banco do passageiro, Eduardo não parava de olhar para as duas. Lúcia cantava uma musiquinha inventada sobre papai gatinho e mamãe flor.
E ele trocava olhares com Raquel pelo retrovisor, como adolescentes apaixonados. Sabe, eu sonhei com isso, confessou. Ele, baixinho, enquanto ela estacionava na frente de um sobradinho simples, mas aconchegante, com flores na janela. Uma família, você, uma chance de fazer tudo certo. Raquel desligou o motor e virou para ele, os olhos marejados. Eu também sonhei, Eduardo, mas eu tinha tanto medo de sonhar alto de novo. Ela respirou fundo, pegando a mão dele. Vamos devagar, mas eu quero tentar, por ela e por mim. Ele gentil, um sorriso que iluminou o rosto cansado dele e beijou a mão dela com uma delicadeza que fez o coração dela dar um salto. Mas a paz daquele momento foi quebrada por um som inesperado. O celular dele tocou e na tela o nome Dona Clara piscava como um aviso de tempestade. Era a mãe dele. Eduardo hesitou, o questionando, emparelhando sobre o botão de atender. Raquel viu a tensão e colocou a mão no ombro dele. Atende, se for para fazer isso, você vai ter que enfrentá-los algum dia, disse ela com uma força que o fez lembrar por que a amava tanto. Ele concordou, respirou fundo e atendeu. Oi, mãe! A voz de Dona Clara veio seca do outro lado. Eduardo, onde você está? Seu pai tá uma fera porque você não apareceu na reunião da empresa. Hoje, eu ouvi um barco ridículo de que você foi visto com aquela mulher. O sangue dele ferveu. Aquela mulher era a mãe da filha dele, o amor da vida dele. Ele olhou para Raquel, que ajudou Lúcia a sair da cadeirinha, e tomou uma decisão. Mãe, a gente precisa conversar. Agora, eu vou aí, mas não vou sozinho. Ele desligou antes que ela pudesse retrucar, o coração batendo forte, mas cheio de determinação. Raquel o encarou surpresa. O que você está oferecendo? Mostrar para eles quem eu escolhi ser e quem eu escolhi amar, respondeu ele, pegando Lúcia no colo e estendendo a mão para ela. Vem comigo? Ela hesitou, mas o olhar dele, tão cheio de coragem e amor, a convenceu. Vamos juntos, disse, segurando a mão dele. O que aconteceu na casa dos pais de Eduardo seria um confronto que ninguém esperava, e um passo que mudaria o boato dessa história para sempre. O carro de Raquel cortava as ruas de São Paulo enquanto a noite caía. As luzes dos postes refletindo no para-brisa como estrelas tímidas. Eduardo dirigia agora, as mãos firmes no volante, mas o coração acelerado, como se estivessem prestes a entrar numa arena. No banco de trás, Lúcia brincava com um ursinho de pelúcia que encontrava no carro, falando sozinha sobre como ele pediu de um chá de morango. Raquel, ao lado de Eduardo, olhou pela janela, o rosto tenso, mas com um brilho de determinação nos olhos. Você tem certeza disso? Disse ela, quebrando o silêncio. Seus pais me odeiam, Eduardo. E agora com a Lúcia? Não sei se eles vão aceitar. Ele virou o rosto para ela por um instante, o olhar suave, mas decidido. Eles não precisam aceitar. Eu preciso que eles saibam a verdade e que eu escolhi vocês, não eles. Ele pegou a mão dela e abriu de leve, um gesto que dizia mais do que palavras. Raquel simpática, um sorriso pequeno, mas cheio de confiança renovada. De repente, Lúcia soltou um gritinho animado do banco de trás. Papai, olha, um cachorro grandão! Ela apontava para um vira-lata enorme que atravessava a rua, abandonando, o rabo como se fosse o rei do bairro. Eduardo freou devagar, rindo. Esse aí deve ser o prefeito canino da cidade. Brincou, e Raquel caiu na gargalhada, o som dela enchendo o carro de uma leveza que aliviou a tensão por um momento. Quando chegou à mansão dos pais de Eduardo, no Morumbi, o clima mudou. A casa imponente, com seus altos e baixos e jardim impecável, parecia gritar poder e julgamento. Eduardo estacionou, respirou fundo e olhou para Raquel. Pronta para enfrentar os dragões? Perguntei, tentando voar tranquilamente. Ela passou uma sobrancelha, pegando Lúcia no colo. Eu enfrento qualquer coisa por ela. E por você, respondeu, e o coração dele deu um salto.
Antes de sair do carro, ele se inclinou e deu um beijo rápido na testa dela, um toque suave que carregava anos de saudade. A porta da casa foi aberta por Dona Clara, uma mulher de uns 60 anos, cabelo impecavelmente penteado e um olhar que cortava como faca. Atrás dela, seu Roberto, com a posturagueira de quem comandava tudo, franziu a testa ao ver Raquel e Lúcia. "O que é isso, Eduardo?" disse Dona Clara, a voz gélida. "Você trouxe essa gente para cá?" Eduardo segurou a mão de Raquel com firmeza e intimidade o queixo. "Essa gente é minha família, mãe. A Lúcia é minha filha. E a Raquel sempre foi o amor da minha vida. Vocês mentiram para mim, armaram aquela foto para nos separar e eu quero saber por quê." O silêncio que caiu foi pesado, mas Lúcia, alheia ao drama, trouxe para o brilho brilhante da sala e exclamou: "Olha, vovó, parece uma nave espacial." Dona Clara piscou surpresa com o vovó, e por um segundo seu rosto duro amoleceu. Mas logo ela se recompôs. "Isso é um absurdo", retrucou seu Roberto, batendo o pé no chão de mármore. "Nós só queríamos o melhor para você, Eduardo. Essa moça não tem classe, não tem berço." Raquel deu um passo à frente, os olhos faiscando, mas a voz calma. "Eu não posso ter o dinheiro de vocês, mas eu tenho coração. Criei minha filha sozinha, com amor, enquanto vocês enganavam o próprio filho. Quem não tem aula aqui?" Eduardo sentiu um orgulho imenso dela, mas antes que pudesse falar, Dona Clara mencionou o dedo para Raquel. "Você não sabe do que está falando. Aquela foto foi um erro necessário. Ele precisava de alguém à altura." "Um erro necessário?" Eduardo explodiu, a voz ecoando pela sala. "Vocês roubaram minha chance de ser feliz. Eu perdi 3 anos da vida da minha filha por causa de vocês." Ele pegou Lúcia no colo. E ela, sentindo a tensão, abraçou o pescoço dele com força. "Olha para ela, mãe. Olha para esses olhos. Ela é minha. E vocês não vão tirar isso de mim de novo." Dona Clara hesitou, os lábios tremendos. Seu Roberto abriu a boca para retrucar, mas parou quando Lúcia, com a inocência que só uma criança tem, esticou os bracinhos para ele e disse: "Vovô, você é bravo, mas eu te dou um abraço se você quiser." O velho ficou sem fato, o rosto vermelho suavizando por um instante. Raquel garantiu um riso e Eduardo aproveitou o momento. "Eu não vim aqui para pedir permissão. Vim avisar que vou lutar por elas. E se você quiser fazer parte disso, vou ter que pedir desculpas, para mim e para Raquel." Dona Clara baixou os olhos e pela primeira vez Eduardo viu algo parecido com ela se arrepender. Seu Roberto bufou, mas não disse nada. O confronto estava apenas começando, mas ali, com Raquel ao seu lado e Lúcia nos braços, Eduardo sentiu que já tinha vencido uma batalha mais importante. O que viria depois, o perdão ou a ruptura final, ainda era um mistério que o destino guardava com cuidado. A sala da mansão ainda vibrava com o eco das palavras de Eduardo, mas o ar parecia mais leve, como se a verdade tivesse aberto. Uma janela num lugar que vivia de portas fechadas. Lúcia, ainda nos braços dele, olhou para os avós com uma curiosidade inocente, enquanto Raquel mantinha a postura firme, mas com um brilho de esperança nos olhos. Dona Clara, pela primeira vez, em anos, parecia sem palavras, os dedos apertando o colar de pérolas como se ele pudesse segurar o controle que ela estava perdendo. Seu Roberto, vermelho de instruído, deu um passo para trás, mas não conseguiu esconder que os olhos de Lúcia o tinham desarmado por um instante. "Eu não vou ficar aqui ouvindo isso", resmungou ele, virando-se para sair da sala. Mas Lúcia, com a rapidez de uma criança que não entende o peso do momento, coerentes: "Vovô, espera, você já viu minha dança do ursinho?" Ela desceu do colo de Eduardo, pegou o ursinho de pelúcia que trouxera do carro e começou a girar desajeitada pela sala, cantando uma musiquinha inventada. "Ursinho dança, vovô pula, lá lá lá." Eduardo e Raquel trocaram um olhar e caíram. Na risada, o som ecoando como uma brisa fresca naquele ambiente tão sério.
Até Dona Clara deixou escapar um sorriso torto, rapidamente disfarçado por um pigarro. Seu Roberto parou na porta, olhou para trás e murmurou algo como: "Essa menina é maluca." Mas havia um carinho escondido na voz dele que não passou despercebido. "Ela deixou a mãe", disse Eduardo, puxando Raquel para perto num abraço lateral. Ela deu uma tapinha leve no peito dele, fingindo indignação. "Eu sou a parte sensata da dupla, senhor milionário", retrucou, e os dois riram de novo, um momento descontraído que parecia um oásis no meio da tempestade. Mas a tensão voltou quando Dona Clara se pronunciou do sofá, o rosto sério. "Eduardo, você está jogando tudo o que construímos fora por isso?" Ela disse para Raquel e Lúcia, mas a voz dela tremia, como se o coração estivesse brigando com o orgulho. Ele respirou fundo, segurando a mão de Raquel com mais força. "Não, mãe, eu estou construindo algo novo, algo que eu escolhi. Vocês me manipularam, mentiram para mim e eu deixei, mas acabou. Eu amo a Raquel desde os 20 anos, e essa menininha aí, ele escolhido para Lúcia, que agora tentava fazer o ursinho voar, é o maior presente que eu já recebi. Vocês podem fazer parte disso ou não. A escolha é de vocês." Raquel sentiu os olhos cheios de água. Foi a primeira vez que ouvia Eduardo falar com tanta clareza sobre o que sentia, e cada palavra parecia curar uma ferida que ela carregava há anos. Ela abriu a mão dele de volta e murmurou: "Você sempre foi um sonhador, né?" Ele falou, inclinando-se para sussurrar no ouvido dela: "Só com você. Sempre foi com você." Dona Clara ficou em silêncio, os lábios apertados. Então, para surpresa de todos, ela se abaixou até Lúcia, que parou de dançar e a encarou com curiosidade. "Você gosta de dançar, é?" disse, a voz mais suave do que nunca. "Sim, vovó. Quer dançar comigo?" Lúcia estendeu o ursinho para ela e Dona Clara hesitou, mas pegou o brinquedo e deu um giro tímido, quase cômico com uma menina. Eduardo e Raquel trocaram um olhar de puro choque, mas logo caíram na risada, o que encheu a sala de vida. Roberto, ainda na porta, balançou a cabeça, mas não saiu. "Vocês são todos loucos", disse, mas sentou-se numa poltrona, observando a cena como quem não quer admitir que está gostando. Aquele momento, tão simples e tão cheio de emoção, foi um respiro. Mas Eduardo sabia que precisava de mais. Ele deixou Raquel para um canto da sala, enquanto Lúcia ensinava Dona Clara a dançar direito, e olhou nos olhos dela com uma intensidade que fez o coração dela disparar. "Eu quero você de volta na minha vida, Raquel. Não como um passado que eu perdi, mas como o futuro que eu quero construir. Casa, quintal, mais filhos correndo por aí, o que você acha?" Ela riu, nervosa, mas os olhos brilhavam de amor. "Você está indo rápido demais, Eduardo. Mas eu não vou mentir, sinto saudade de nós. E ver você com a Lúcia hoje me fez acreditar que talvez a gente ainda tenha uma chance." Ela encostou a testa na dele e por um instante o mundo lá fora distante. Era só eles, o calor daquele toque, a promessa silenciosa de um recomeço. Mas o que ninguém esperava era que, naquela mesma noite, uma descoberta chocante sobre a armação dos pais de Eduardo viria à tona e mudaria o jogo de uma vez por todos. A noite na mansão dos pais de Eduardo tinha virado um palco convidado de emoções. O brilho brilhava sobre a sala, lançando sombras suaves, enquanto Lúcia, incansável, puxava Dona Clara para mais uma dança do ursinho, agora com passos que mais remetem a uma coreografia de desenho animado. Seu Roberto, ainda na poltrona, fingia ler o jornal, mas os cantos da boca dele subiam toda vez que a neta dava um gritinho de animação. Eduardo e Raquel, encostados num canto perto da lareira apagada, trocavam olhares que misturavam surpresa e um amor que parecia renascer a cada segundo. "Eu nunca imaginei sua mãe dançando com um ursinho de pelúcia", sussurrou Raquel, segurando uma risada. Eduardo passou o braço por trás dela, puxando-a mais para perto. "Nem eu, mas olha para ela."
Acho que a Lúcia está derretendo aquele coração de pedra, respondeu, o tom leve, mas com um fundo de esperança. Ele inclinou a cabeça e deu um beijo rápido no ombro dela. Um gesto simples que fez o coração dela acelerar como nos velhos tempos. Mas a tranquilidade foi interrompida por um barulho vindo do corredor. Uma empregada da casa, Dona Neuza, uma senhora baixinha e de olhar gentil que trabalhava há décadas, entrou carregando uma caixa de madeira antiga, daquelas que pareciam guardar segredos. Ela hesitou ao ver a cena, mas Eduardo a chamou com um aceno. Dona Neuza, tudo bem? O que é isso aí? Perguntei curioso. Ela pigarreou, nervosa, e olhou para os patrões antes de responder. Seu Eduardo, eu consegui isso no sótão, hoje arrumando umas coisas. É uma caixa que sua mãe guardava trancada, mas a fechadura cortesã, e eu vi o que tem dentro. Acho que você precisa ver também. Dona Clara parou de dançar no mesmo instante, o rosto pálido. Neuza, o que você está fazendo? Isso é coisa velha, não tem nada importante aí, disse, a voz afiada, mas tremenda. Seu Roberto largou o jornal, os olhos estreitos. Eduardo franziu a testa e pegou a caixa das mãos de Dona Neuza. Raquel se mudou, Lúcia correndo atrás dela com o ursinho na mão. Ele abriu a tampa com cuidado e o que viu fez o ar ficar preso no peito. Fotos, cartas e um envelope amarelado com o nome Raquel, escrito na caligrafia elegante de Dona Clara. Ele removeu uma das fotos. Era a mesma que Raquel tinha recebido anos atrás, dele concluído com outra mulher. Mas ali, na caixa, havia outras versões. Uma com o fundo borrado, outra com o rosto dele colado num corpo que claramente não era o dele. Era uma montagem. Meu Deus! Murmurou Raquel, a mão na boca, os olhos arregalados. Era tudo. Falso mesmo. Eduardo sentiu o sangue subir à cabeça. Ele virou-se para os pais, a foto tremenda na mão. Vocês fizeram isso? Vocês contrataram alguém para falsificar isso e destruir minha vida? A voz dele era um trovão baixo, cheio de dor e raiva. Dona Clara tentou se explicar, as mãos agitadas no ar. Era pro seu bem, Eduardo. Você ia jogar tudo fora por uma vida simples com ela. A gente só queria te proteger. Proteger? Ele deu um passo à frente, os olhos marejados. Vocês me roubaram a chance de ver minha filha nascer, de estar com uma mulher que eu amo. Isso não é proteção, é egoísmo. Lúcia, sentindo o clima pesado, correu pro colo de Raquel e escondeu o rosto no ombro dela. Raquel o abraçou forte, mas olhou para Eduardo com uma força que o ancorava. Calma, amor. Eles erraram, mas a gente tá aqui agora. A gente venceu isso, disse ela, a voz firme, mas doce. Ele respirou fundo, as lágrimas escorrendo, e assentiu. Então, num impulso, pegou Lúcia do colo de Raquel e a clamou no ar, fazendo-a rir alto. Sabe o que, pequena? Você é o meu tesouro, e ninguém vai tirar você de mim de novo. Ele girou com ela pela sala, e o som da risada dela foi como um bálsamo, limpando a raiva do ar. Dona Clara caiu no sofá, o rosto escondido nas mãos, enquanto seu Roberto se levantava, hesitante. Eu não sabia que eu estava tão longe assim, admitiu ele, a voz rouca. A gente achou que era o certo na época. Me desculpe, filho. Foi a primeira vez que Eduardo ouviu um pedido de desculpas do pai, e aquilo o pegou desprevenido. Ele olhou para Raquel, que balançou a cabeça de leve, como quem diz, dá uma chance. Ele colocou Lúcia no chão e se moveu dos pais. Eu quero acreditar que vocês podem mudar, mas isso vai levar o tempo. Por agora, só me deixem viver minha vida com elas. Raquel se juntou a ele, entrelaçando os dedos nos dele, e os dois se olharam com um amor tão puro que até Dona Clara afirmou o rosto, os olhos úmidos. Lúcia, sempre o raio de sol, correu para a avó e deixou a mão dela. Vovó, não chora, vamos dançar mais. E ali, entre lágrimas, risos e um ursinho de pelúcia, a família começou a se costurar de novo. Mas uma surpresa ainda maior.
Esperada Eduardo e Raquel, algo que faria o coração deles explodir de alegria. A sala da mansão, que momentos antes parecia um campo de batalha, agora respirava um ar diferente. O silêncio deu lugar ao som da risada pesada de Lúcia, que insistia em ensinar Dona Clara a fazer o passinho do ursinho, um movimento desengonçado que incluía balançar os braços e dar pulinhos. Dona Clara, ainda com os olhos vermelhos, de lágrimas, tentou acompanhar, mas acabou tropeçando no tapete e caindo sentada no sofá, o que fez Lúcia gargalhar alto. "Vovó é engraçado!" exclamou a menina batendo palminhas. Eduardo, que observava tudo ao lado de Raquel, não resistiu e riu também. "Acho que ela está descobrindo que tem um lado palhaça na família", brincou, dando uma piscadinha para a mãe, que respondeu, com um revirar de olhos, mas um sorriso tímido escapou. Seu Roberto, ainda na poltrona, soltou um que mais parecia um riso disfarçado. Raquel se mudou de Eduardo, encostando o ombro no dele, enquanto segurava a caixa de madeira que trocava tudo. "Quem diria que essa noite iria terminar assim, hein?" disse ela, a voz suave, mas transmissão de emoção. Ele virou o rosto para ela, o olhar tão intenso que parecia atravessar o tempo. "Quem diria que eu iria encontrar de novo com nossa filha nos braços e ainda ter a chance de devolver tudo?" Ele passou o braço pela cintura dela, puxando-a para um abraço apertado, daqueles que dizem, "Eu não te solto nunca mais." Ela descansou a cabeça no peito dele, sentindo o coração dele bater forte. "Você sempre foi meu porto seguro, mesmo quando eu achei que te odiava", confessou, e ele beijou o topo da cabeça dela, um gesto tão simples, mas tão cheio de amor, que os dois sentiram os olhos marejarem. Mas o momento romântico foi interrompido por Lúcia, que recebeu até eles com o ursinho erguido como um troféu. "E papai, mamãe, o ursinho quer um beijo também." Modesto, subindo no colo de Eduardo com uma agilidade impressionante. Ele riu e deu um beijo estalado na testa do ursinho, depois na bochecha de Lúcia, que se aproxima de alegria. Raquel aproveitou e beijou o outro lado do rostinho dela, transformando o momento numa chuva de carinho que fez a menina se contorcer de tanto rir. Dona Neuza, que ainda estava por ali, trouxe uma bandeja com chá e biscoitos, tentando manter a descrição, mas com um sorriso de quem estava adorando o desenvolvimento imediato da confusão. "Acho que essa casa nunca viu tanto amor assim", comentou ela, baixinho, colocando a bandeja na mesinha. Eduardo olhou para ela, agradecido. "Obrigado, Dona Neuza, por tudo, inclusive por achar essa caixa." Ela acenou com a mão, como quem diz, "Não foi nada", e saiu da sala. Mas o clima mudou de novo quando seu Roberto se chamou, caminhou até a caixa com passos lentos. Ele pegou uma das cartas que estavam lá dentro, uma que ele mesmo escreveu a um tal de João, pedindo para fazer o serviço rápido. Era a prova final da armação. Ele leu em silêncio, o rosto suportado, e então acumulou o papel nas mãos. "Eu errei, Eduardo", disse, a voz grave, mas quebrada. "Não vou dizer que foi fácil para mim ver você com ela, mas eu vejo agora. Essa menina é sangue, do meu sangue, e você está feliz como nunca te vi antes." Eduardo ficou sem palavras. Foi a primeira vez que via o pai assumir um erro, e aquilo o atingiu como um raio. Ele atravessou a sala, hesitante, e colocou a mão no ombro do velho. "Pai, eu só quero que vocês sejam parte disso, mas com respeito. Elas são minha vida agora." Seu Roberto concordou. Os olhos brilham com algo que poderia ser arrependimento. Ou arrependimento. Dona Clara, ainda no sofá, gritou-se e se aproximou de Raquel, hesitando antes de falar. Eu sinto muito, Raquel, pelo que fiz. Você não merece isso." A voz dela saiu baixa, mas sincera, e Raquel, com o coração aberto pela noite, apenas assentiu. "Tá perdoado. Mas vamos construir algo novo, Dona Clara, pela Lúcia."
Lúcia, ouvindo o nome, correu até a avó e deixou a saia dela. Vovô, você faz bolo? Eu gosto de bolo de chocolate, disse com uma carinha irresistível. Dona Clara riu, um som raro e genuíno. Acho que posso aprender, pequena. A tensão se dissolveu em risadas e planos simples, mas Eduardo tinha uma última carta no mangá. Ele deixou Raquel para fora da sala, para o jardim da frente, onde o céu estrelado parecia testemunhar o momento. Eu sei que a gente está indo devagar, mas eu não aguento mais esperar para te perguntar uma coisa, disse ele, tirando uma caixinha do bolso. Era um anel simples com uma pedra pequena, mas brilhante. Não é um pedido de casamento ainda, tá? É uma promessa de que eu vou te amar todos os dias e lutar por nós três. Você aceita? Raquel ficou sem ar, as lágrimas escorrendo, livres. Ela riu emocionada e jogou os braços na volta do pescoço dele. Claro que sim, seu bobo. E ali, sob as estrelas, eles se beijaram, um beijo doce e cheio de futuro, enquanto Lúcia gritava da porta: Mamãe e papai estão namorando! Mas o que ninguém sabia era que uma grande surpresa ainda estava por vir, algo que faria essa noite ser lembrada para sempre. O jardim da mansão estava silencioso, exceto pelo som suave do vento balançando as folhas e o eco distante da risada de Lúcia, que voltara para dentro correndo para contar às avós sobre o namoro dos pais. Eduardo e Raquel ainda estavam lá fora, abraçados sob o céu estrelado, o anel de promessa brilhando no dedo dela como um farol de esperança. O beijo deles tinha sido um marco, um selo de algo que renascia mais forte do que nunca. Ela encostou a testa na dele, rindo baixinho, enquanto limpava uma lágrima teimosa. Você sempre teve esse jeito de me surpreender, hein? Disse ela, a voz cheia de carinho. Ele traiu, acariciando o rosto dela com o questionador. E você sempre teve esse jeito de eu querer fazer ser melhor. Para você, para Lúcia, para nós, ele a retirar para mais perto, e por um instante o mundo era só eles, o calor dos corpos, o pulsar de dois corações que finalmente se encontraram de novo. Mas a paz foi quebrada por um gritinho animado, vindo da porta. Lúcia apareceu, puxando Dona Clara pela mão, o ursinho de pelúcia suspenso no outro braço. Mamãe, papai, a vovó disse que vai fazer bolo amanhã e eu vou ajudar, anunciou, os olhos brilhando como se tivesse ganhado na loteria. Dona Clara, atrás dela, parecia um pouco sem graça, mas havia um calor novo no olhar dela. Ela me convenceu, disse a avó, erguendo as mãos em rendição. Acho que vou ter que aprender a receita de bolo de chocolate da minha mãe, para essa pequena chefe. Eduardo riu alto, imaginando Dona Clara sempre tão impecável, com as mãos sujas de farinha. Isso eu quero ver. A Lúcia vai te transformar numa confeiteira, mãe, brincou, e Raquel deram uma tapinha no braço dele, rindo também. Deixa ela, vai ser bom para vocês duas, disse, piscando para Lúcia, que já pulava de animação. Roberto apareceu na porta, segurando uma xícara de chá e resmungou. Se essa casa virar uma padaria, eu me mudo pro sítio. Mas o tom era leve e ele deu um passo para fora, olhando para o céu como quem tenta entender o que mudou naquela família em tão pouco tempo. A noite agitada, com uma energia diferente. Eles voltaram para a sala e Lúcia insistiu em mostrar a todos um desfile com o ursinho, andando de um lado para o outro, enquanto narrava uma história confusa sobre um reino de chocolate. Eduardo e Raquel sentaram no sofá, com as mãos entrelaçadas, rindo das invenções da filha. Em certo momento, ela tropeçou no tapete e caiu de bunda no chão, mas em vez de chorar, olhou para os pais e caiu. Foi de propósito. Sou uma ursinha acrobata. Todos caíram na gargalhada, até seu Roberto, que tentou disfarçar com um gole de chá. Mas o clima descontraído mudou quando Raquel, ainda rindo, colocou a mão no bolso do casaco e retirou um envelope amassado, que encontrou na caixa de madeira mais cedo. Ela hesitou, olhando para Eduardo. Eu não tinha visto isso antes. Tá com meu nome.
Mas não abri ainda, disse, a voz tremenda de curiosidade e um pouco de medo. Eduardo franziu a testa, pegando o envelope das mãos dela. Era leve, mas parecia carregar um peso invisível. Ele abriu com cuidado, e dentro havia uma carta escrita à mão por Dona Clara, datada de 3 anos atrás, pouco depois dos vídeos. Ele começou a ler em voz alta, a sala ficando silenciosa. Raquel, eu sei que você nunca vai me perdoar, e eu não mereço mesmo. O que fiz foi errado, mas achei que era o melhor para o meu filho. Ele te amava tanto que eu tinha medo de ele abrir mão de tudo por você. A foto foi ideia minha, e eu paguei para fazerem. Mas hoje, vendo ele tão vazio, eu sei que errei. Você era o mundo dele. Se um dia ele te encontrar de novo, espero que ele lute por você. E se você estiver lendo, me perdoe. Clara. A voz de Eduardo falhou no final, e ele olhou para a mãe que estava de pé, com as mãos trêmulas. Raquel deixou uma lágrima escorrer, mas segurou a mão de Dona Clara com uma força inesperada. Eu te perdoo, disse simplesmente, e aquelas palavras quebraram algo dentro da avó, que caíram em soluções, abraçando Raquel como se quisesse apagar os anos de erro. Lúcia, confusa, correu até elas e se jogou no abraço, gritando: "Abraço de ursinho para todo mundo!" Eduardo se juntou entre as 3 num abraço apertado. E até seu Roberto, hesitante, deu uma tapinha no ombro do filho, murmurando um "Vocês são minha família", quase inaudível. Aquele momento, cheio de perdão e amor, parecia o clímax. Perfeito. Mas o destino ainda guardava uma última surpresa, algo que faria todos rirem e chorarem ao mesmo tempo, selando essa história com um laço de pura emoção. A sala da mansão, agora aquecida pelo calor humano que a teria contado, parecia um cenário de sonho. O abraço coletivo entre Eduardo, Raquel, Lúcia e Dona Clara ainda ecoava em suspiros e risadas, enquanto seu Roberto, mais reservado, enxugava discretamente uma lágrima com o canto do mangá. A carta de Dona Clara, relacionada na mesa de centro, era como um símbolo de redenção, um ponto final em anos de mal-entendidos. Mas o destino, sempre caprichoso, tinha guardado o melhor para o grande finale. Lúcia, com sua energia inesgotável, escapou do abraço e correu até a caixa de madeira, fuçando com as mãozinhas curiosas. "Tem mais coisa aqui, papai." Enviei ela, puxando um pacotinho embrulhado em papel pardo, amarrado com um barbante meio desfiado. Eduardo franziu a testa, aproximando-se com Raquel ao seu lado. "O que é isso, pequena detetive?" disse, pegando o pacote das mãos. Dela, ele desamarrou o barbante com cuidado, e dentro havia um pequeno caderno de capa azul, gasto pelo tempo, com anotações na letra de Raquel. Ela arregalou os olhos, registrando na hora. "Meu Deus, é o meu diário!" exclamou, uma voz tremenda de emoção. "Eu escrevi isso quando a gente namorava, antes de tudo desmoronar. Como isso veio parar aqui?" Dona Clara, ainda sentada, clamou o olhar surpresa. Eu peguei a casa dele depois que vocês terminaram. Você deixou na gaveta dele e eu guardei. Não sei porquê, mas não consegui jogar fora." Admitido, quase envergonhada. Eduardo abriu o caderno e as páginas amareladas revelaram pedaços de um amor jovem e puro. Ele leu em voz alta uma entrada datada de anos atrás. "Hoje, o Eduardo me levou para ver o pôr do sol no parque. Ele disse que um dia ia me dar uma casa com jardim para a gente plantar flores e correr atrás dos nossos filhos. Eu acredito nele. Ele é meu tudo." A voz dele falhou e Raquel cobriu a boca, as lágrimas escorrendo livres. Ele ia relaxar para um abraço, o caderno apertado entre eles. "Eu prometi isso, né? E eu vou cumprir, Raquel. Cada palavra", sussurrou beijando a testa dela com uma ternura que fez o coração dela derreter. Lúcia, sem entender direito, mas sentindo a emoção, subiu no sofá e se jogou nos dois,
gritando: "Eu quero flores e um cachorro na casa nova." Eduardo riu, levantando-a no ar como um troféu. "Flores, cachorro e um parquinho, princesa. Tudo para você", prometeu, girando com ela até os dois caírem no sofá rindo alto. Dona Clara e seu Roberto trocaram um olhar, e pela primeira vez em anos havia cumplicidade ali. O velho se falou, pigarreando como quem tenta disfarçar a emoção. "Bom, se é para ter casa nova, eu conheço um terreno ótimo no interior, perto do sítio. Pode ser um presente meu para vocês", disse, a voz firme, mas os olhos brilhando. Raquel sinceramente surpresa. "Sério, seu Roberto? Isso é incrível." Ela atravessou a sala e deu um abraço rápido nele, que ficou sem fato, mas acabou dando uma tapinha desajeitada nas costas dela. Dona Clara riu, balançando a cabeça. "Ele não sabe abraçar, mas o coração tá no lugar certo", brincou, e todos caíram na gargalhada, até Lúcia, que incluíam: "Vovô é um ursão grandão." A noite terminou com planos e promessas. Eduardo e Raquel decidiram que era hora de dar um passo adiante. Não só uma casa nova, mas uma vida juntos, de verdade. Enquanto levavam Lúcia, já sonolenta, para o carro, ele parou na porta da mansão e olhou para ela sob a luz da lua. "Sabe, eu te vi no mercado e consegui que era o destino me dando uma chance. Mas agora eu sei. Não foi só uma chance, foi um milagre", disse, segurando o rosto dela com as duas mãos. Ela brilhou, os olhos brilhando como estrelas. "Meu milagre foi você nunca ter desistido de mim." "Eu te amo, Eduardo. Sempre amei", respondeu, e eles se beijaram, um beijo longo e doce, enquanto Lúcia, no colo dele, murmurava dormindo: "Papai e mamãe felizes." Meses depois, a casa no interior estava pronta. Um sobrado com jardim, florido, um cachorro correndo atrás de Lúcia e uma placa na entrada que dizia Família Chagas. Dona Clara virou avó dos bolos de chocolate, seu Roberto aprendeu a brincar de esconderijo-esconde, e Eduardo e Raquel, de mãos dadas na varanda, ajudaram ao pôr do sol, com a certeza de que o amor, quando é de verdade, sempre encontra um caminho de volta. E assim, entre risos, lágrimas e um ursinho de pelúcia que virou mascote, eles viveram felizes. Não para sempre, porque a vida é real, mas por todos os dias que o destino lhes deu.